Olá, bom dia, tudo bem com você? Bem-vindo, bem-vinda aqui no nosso encontro semanal, né? Nas manhãs de quarta-feira, às 6h26 da manhã, para esse nosso bate-papo matinal no projeto 626, tá bom? Prazer imenso ter você aqui com a gente, para trocarmos ideias, para conversarmos a respeito de assuntos tão relevantes dia, tá bom? Jussara, muito bom dia para você, minha querida. E hoje é um tema muito importante, vamos falar sobre a depressão, tá bom? Os seus sinais, suas implicações, a vida do deprimido, o comportamento familiar, enfim, que é um tema extremamente importante. É muito importante que discutamos isso, que a gente traga isso para a discussão, para que possamos estar sempre alertas, né? São muitos episódios silenciosos que nós vemos sendo narrados, sendo trazidos na clínica e vidas também sendo perdidas em função da não percepção, da não observância das pessoas ao redor da família. Então nós temos que, por se tratar de uma doença silenciosa, não é? Então é importante que você compartilhe, é importante que você convide mais pessoas para estarem conosco neste momento, porque o tema é exatamente a depressão, tá bom? Eu começo então a live de hoje dizendo que a depressão não é frescura, como muita gente diz no popular, né? Essa é uma forma comum de todos os profissionais iniciarem esse tema dizendo não é frescura, não é falta de Deus, não é preguiça, não é vagabundagem. Então a depressão não é nada disso, né? As pessoas não entendem, depressão é coisa de fresco, depressão é falta de Deus no coração, depressão é vagabundagem, depressão é isso e aquilo, e não é na verdade, tá bom? Eu trouxe aqui um artigo, vamos aqui ler juntos e vamos então comentando, conversando a respeito deste tema tão importante. A depressão é considerada hoje pela OMS, Organização Mundial da Saúde, como o mal do século. No sentido patológico, há a presença de tristeza, pessimismo, baixa autoestima, que aparecem com frequência e podem combinar-se entre si. A depressão, portanto, vai provocar ainda a ausência de prazer em coisas que antes faziam bem e grande oscilação de humor, também de pensamentos, que podem culminar com comportamentos e atos suicidas. Bem, isso é muito comum. Repito que é bom entendermos então alguns destes sinais. Quais são os sinais? Como que podemos identificar? Como que podemos desconfiar? Perceber que a pessoa ao nosso lado, aquele familiar, aquele amigo, aquele parceiro, aquela parceira, pode estar apresentando sinais de depressão. É importante prestarmos atenção, são muitos indícios, muitos sinais, mas além da alteração de humor, ansiedade e angústia, a depressão possui diversos sinais e sintomas que podem ser isolados ou somatizados. Vamos ver aqui alguns desses sintomas então, meu querido e minha querida. Irritabilidade, ansiedade e angústia. Bem, Mário Henrique, bom dia. Estes sinais de irritabilidade, eles são frequentes. A pessoa começa a perder o humor, a pessoa começa a ficar irritado com qualquer coisa. Aquilo que antes não incomodava passa a incomodar. Um lugar, uma coisa fora do lugar, uma roupa amassada, enfim, o que os bichinhos de estimação fazem em casa, o copo fora do lugar, a gaveta desarrumada, enfim, é uma irritabilidade, não é? Isso vai trazer uma ansiedade na pessoa e na sua incapacidade de resolver, de entender essa sua ansiedade, vai trazer angústia, aquele sentimento de angústia, não é? De vazio o tempo todo. É importante aprendermos a identificar estes sinais. Outras características são desânimo. A pessoa vive desanimada, se convida para uma coisa, não quer, se propõe uma outra coisa, não vai, não quer, não é? Não quer fazer. Um cansaço fácil, a pessoa passa a cansar-se facilmente.
não é? Além de estar desanimada, passa a apresentar cansaços, necessidade maior de esforço para fazer coisas corriqueiras, coisas que antes faziam com naturalidade, com certa tranquilidade. Então essa irritabilidade, ansiedade, angústia, este desânimo para fazer as coisas, um cansaço fácil, muito mais tempo para fazer atividades que fazia com mais tranquilidade no passado. São sinais de depressão. São sinais de que possivelmente esta pessoa está iniciando um quadro depressivo que pode avançar. Estado depressivo é diferente de estar depressivo, de viver um quadro profundo de depressão. Então temos que entender isso, não é? São situações diferentes. Psi Francisca, também muito bom dia, minha querida. Outra questão importante a ser observada é a diminuição ou a incapacidade de sentir prazer e alegria. Bem, o deprimido vai perder, por tudo isso que estou falando, ansiedade, este cansaço, este desânimo, irritabilidade, angústia e tal, ele vai deixando de sentir prazer, de sentir alegria nas coisas que outrora traziam prazer e alegria. A vida vai ficando mais ou menos, vai perdendo a graça, vai perdendo o interesse, o sorriso vai desaparecendo dos lábios de quem está começando a apresentar sintomas de depressão, não é? Alguns destes sinais de depressão. Então o sorriso começa a desaparecer, começa a ficar uma coisa meio apática, parece uma foto, não é? Uma paisagem, vai perdendo a graça, vai ficando cabisbaixo, não é? Além de ir se isolando também. Desinteresse, falta de motivação para qualquer coisa que você propõe. Não quer, você que sabe. Você faz um convite, tanto faz, eu não estou afim, pode ir, eu fico de boa, sem problema nenhum. Vamos no aniversário? Não quero, vá você. Vamos numa festa? Vá você, vou ficar por aqui, vou deitar, eu quero ficar sozinho, enfim. São sinais possivelmente de um início de um estado depressivo, não é? Porque a depressão profunda ela vai combinar vários desses comportamentos, várias dessas atitudes, não é? Felipe, também muito bom dia. Outra coisa, ou outros comportamentos que devem ser observados são sentimentos de medo. Esta pessoa passa a ter medo de ter iniciativa, medo das coisas, medo da morte, insegurança em relação a muitas questões ao seu redor, desesperança, não fala mais em futuro, não fala mais em projetos, não é? Desesperos e sentimento de desamparo, ou seja, parece que nada tem interesse, ninguém se preocupa com ele, ninguém se interessa por ele, parece um peso morto na terra. Então, estes sentimentos, principalmente, é importante que sejam observados nas pessoas ao nosso redor. Medo, insegurança, desesperança, desespero, desamparo, aquela palpitação, aquela falta de ar, aquele sentimento onde a pessoa fica completamente abatida, apática. É importante compreender isso. Pode ser o início de um quadro depressivo. Além disso, associado ao pessimismo, nada vai dar certo, nada funciona, nada é interessante, tudo é difícil, tudo é impossível, só os outros conseguem, eu não consigo e assim por diante. Ideias frequentes e desproporcionais de culpa, começa a sentir-se culpado por tudo, a infelicidade da família, a infelicidade própria, a infelicidade do parceiro, enfim, e evidentemente vem uma grande baixa autoestima, foi um trocadilho aí, mas uma autoestima muito elevada, muito baixa, perdão, não é? Exageradamente baixa, associada a esse sentimento de culpa, a esse pessimismo, achando que nada vai dar certo, que nada mais interessa e assim por diante. Karen, também muito bom dia. Outra questão importante a ser observada é que o depressivo ele vai interpretar de forma distorcida e negativa a realidade. Tudo lhe parece errado, tudo lhe parece fora do lugar,
tudo lhe parece desproporcional, tudo lhe parece injusto. Você percebe que é uma associação de sentimentos, uma associação de percepções, de comportamentos que vão mostrando a quem está do lado que esta pessoa pode estar apresentando, pode estar entrando em depressão. E por que é importante observar isso no início? Porque todo tipo de doença no início é mais fácil. E lembremos que a depressão é uma doença grave. Segundo a OMS, é o mal do século, que acomete bilhões de pessoas no mundo inteiro. Uma vez na vida, já estivemos em estado depressivo. Não precisamos entrar necessariamente estarmos depressivos em grau elevado, mas um estado depressivo já conseguimos sair uma vez ou outra, não é? Por isso que é importante observarmos atentamente as pessoas ao nosso redor. Outra coisa é dificuldade de concentração, raciocínio mais lento e esquecimento. Começa a esquecer tudo. Não se lembra de mais nada, a concentração fica baixíssima, o raciocínio, não é? Fazer contas, lembrar-se de mapa, lembrar-se de lugares e assim por diante, começa a ficar muito lento também. São alguns dos indícios, alguns dos sinais de possível depressão, não é? Edu Melo também, bom dia. Outra coisa é diminuição do desempenho sexual. Uma das primeiros desinteresses, não é? É o afastamento, porque a libido nós estamos trazendo aqui vários sentimentos, a libido está muito baixa e evidentemente a pessoa vai diminuindo o seu desempenho sexual. Vai a mulher ficando mais frígida, menos umedecida, o homem com ejaculação precoce, dificuldade de ereção e assim por diante. Então há um distanciamento, há um esfriamento nesse interesse sexual. Perda, o aumento de apetite e de peso. Isso vai funcionar de uma maneira conjunta ou isolada, ou aumento de peso ou perda de peso, interesse em comer ou desinteresse em comer e assim por diante. Então são questões interessantes que precisam ser levadas em consideração. A depressão, portanto, meu querido, minha querida, é uma doença silenciosa e a atenção das pessoas ao redor é muito importante, é extremamente importante para perceber estes sinais que eu estou trazendo até aqui. Ok, meu querido e minha querida? Psicanalista Marcos Simões, bom dia, meu querido. G. Moura, bom dia também. Célia, também muito bom dia. Outra insônia ou despertar matinal precoce. Ou seja, nós estamos falando aqui em dificuldade para aquele sono profundo, aquela noite tranquila, bem dormida. Acordo demasiadamente muito cedo, ou não consigo dormir direito, com insônia, enfim e tal, podem ser sinais de quadros depressivos, de princípio de uma depressão. É claro que um destes sinais isolados podem não representar um quadro de depressão. É claro que sim. É por isso que nós falamos no início que sinais combinados ou isolados, dependendo da intensidade da sua recorrência ao longo de um período, nós podemos observar, podemos entender que trata-se de depressão, tá bom? Outra coisa, dores e outros sintomas físicos não justificados por problemas médicos. Bem, então agora vamos entrar aqui em alguns fatores de risco que podem contribuir para o desenvolvimento da depressão. É importante compreendermos isso, tá bom? Filhota Camila, a melhor nutricionista do planeta. Beijo, minha filhota. Bem, então nós vamos entender que histórico familiar. Sim, em histórico familiar, em famílias que apresentam quadros de depressão, papai, mamãe, vovô, vovó, etc., há uma certa recorrência, uma certa hereditariedade. Nós temos que entender que isso ocorre com frequência, não é? A Karen Bertolini diz que no início é difícil identificar, depois não tem como desver esses sinais. Muito bem, ela colocou entre aspas aqui, Carol Bertolini, brilhante observação. Brilhante observação. No início é difícil identificar. Esse difícil identificar, talvez porque não prestemos atenção. Lembra no início da live que eu falei, Karen, depressão não é frescura, depressão não é falta de Deus,
depressão não é preguiça, não é vagabundagem. É que geralmente aquele desânimo apresentado, aquele desinteresse e tal, pode causar nas pessoas próximas essa sensação de que está com preguiça, não está querendo faltar ao trabalho, não quer fazer uma tarefa e assim por diante. Depois é difícil desver estes sinais, entre aspas, quer dizer, depois fica difícil reverter isso. Ou seja, cara, quer dizer, por que eu não observei antes? Por que eu não entendi antes? Por que eu não prestei atenção nisso lá quando eu tive tempo, não é? Brilhante a sua participação aqui, Karen, obrigado. Outras coisas, outras questões familiares, questões que precisam ser, não é, que podem corroborar com a depressão, são transtornos psiquiátricos ou correlatos, estresse crônico. A pessoa com estresse crônico, lembra que nós falamos, já trouxemos uma live falando sobre cansaço, sobre exaustão e sobre burnout, o estresse laboral, o estresse familiar, o estresse da relação, o estresse social, tudo isso pode contribuir para um quadro depressivo. Pode levar o sujeito a desenvolver esse quadro depressivo, não é? A ansiedade crônica também deve ser tratada, não é? Entender a ansiedade, quais são os sinais da ansiedade, né? Quando é que estamos ansiosos, como podemos controlar aprender algumas técnicas para isso, e se isso sair do controle, se essa ansiedade tornar-se crônica, eu não conseguir mais conviver com ela, eu posso estar avançando num quadro depressivo. Lembremos que a ansiedade, como nós falamos comumente, o ansioso é aquele que pensa sempre no futuro, sempre no amanhã. E se não der certo, são aqueles pensamentos recorrentes, quase como uma neurose obsessiva, não é? Pensa sempre no depois, no não vai dar certo. O depressivo remoendo o passado, não é? Porém, um quadro crônico de ansiedade pode levar à depressão, porque a tentativa de solução de problemas que ainda não aconteceram, não chegaram, porque é o ansioso pensando no depois, no amanhã, não é? Pode levar o sujeito a desenvolver, então, uma depressão. Tanto ansiedade como depressão podem se tornar crônicas. Outras questões são disfunções hormonais, portanto, problema patológico, não é? Excesso de peso também pode ser um gatilho muito grande para a depressão. Sedentarismo e dieta desregrada, cigarro, álcool, drogas ilícitas e assim por diante também pode levar o sujeito numa abstinência à depressão. Uso excessivo de internet e redes sociais, já falamos aqui várias vezes sobre isso. Falar dos benefícios das redes sociais, falar do benefício da internet é perda de tempo. Todos nós sabemos os grandes avanços na área pessoal, profissional, comercial, contábil, enfim, a interconexão mundial, tudo isso sim, nós sabemos a vantagem dos benefícios, mas os malefícios são imensos, são gigantes. Os filhos do quarto, por exemplo, os crimes, a alienação, a este virtual, a fuga do real, né? A perda desta percepção do mundo real vivendo neste virtual, essa desconexão, o afastamento, o esfriamento nas relações. Então, tudo isso pode levar a um quadro depressivo também. Traumas físicos ou psicológicos, pancadas na cabeça, problemas cardíacos, separação conjugal, enxaqueca crônica, perda de um trabalho, afastamento, amigos, assim por diante. Tudo isso pode desencadear uma ansiedade, enfim, um sentimento de angústia, de inutilidade, que pode levar a uma depressão, não é? Mas como então diferenciar tristeza de depressão? É importante entendermos isso também, não é? O sujeito está lá meio triste, será que está depressivo? Não, a tristeza é algo que eu consigo identificar. Estou triste por causa disso. Eu estou muito triste porque eu perdi um ente querido. Eu estou triste porque eu não consegui pagar parcelas do meu financiamento e perdi o meu bem, meu carro, minha casa. Eu estou triste porque eu perdi meu emprego. Então a tristeza há uma relação com o fato que eu conheço, não é? Há sempre esta percepção, estou triste por causa de, ou por causa disso. Eu identifico. Então, a tristeza, portanto, podemos entender que é passageira, por si só passa.
Porém, se essa tristeza não for trabalhada, não for compreendida, não for realmente este luto da perda que me leva a esta tristeza, não for trabalhado, não for superado, eu posso desenvolver uma depressão. E este sentimento, então, da depressão, eu desconheço a causa, porque eu trago todos estes sinais, não é? Não há uma causa específica, há uma conjunção, há uma combinação de muitos fatores que pode desencadear, então, a depressão, não é? Então, a tristeza e a depressão são sentimentos parecidos, mas com causas diferentes, não é? Eu identifico a causa da tristeza e não consigo identificar, então, a causa da depressão. Eu sequer reconheço que estou num quadro depressivo, não é? Então, outra questão importante. Sinais de alerta de suicídio. Aqui, meu querido e minha querida, é muito importante. É muito importante compreendermos isso, não é? Psicólogos, psicanalistas que atendem, psiquiatras que atendem depressivos com tendências suicidas, não dormem direito, ficam pensando o tempo todo no seu paciente, ficam exageradamente preocupados, porque nós sabemos do alto risco de a qualquer momento isso vir a acontecer. E eu tenho muitos colegas que relatam perdas e depois se sentem inúteis, se sentem frágeis, se sentem corresponsáveis ou lamentam a incapacidade de não ter conseguido reverter aquele quadro de seus pacientes que cometeram suicídio, não é? Então é muito, muito importante. Aparecida também, muito bom dia. Bem, não existe um padrão típico que possa identificar se a pessoa, um padrão, né? Não existe algo assim cabal, essa pessoa está apresentando tendências suicidas. Não existe, porém, alguns sinais geralmente são fáceis de identificar, fáceis de observar. No entanto, nós às vezes vemos, mas não enxergamos. Nós ouvimos, mas não escutamos. Então, prestar atenção nestes sinais de suicidas, de pessoas que têm a tendência ou desejam o suicídio, não é? Às vezes deixamos passar, não prestamos atenção, por quê? A vagabundagem, frescura, falta de Deus, falta do que fazer. Lembram-se no início da live de hoje? Por exemplo, a pessoa fala sobre morrer e sobre querer morrer. Melhor morrer, eu já vivi tudo, não sei porque eu estou vivo, eu sou um peso aqui na terra, não é? O tempo todo fala sobre morrer, já cumpri a minha missão, vai perdendo a pulsão de vida. A palavra morrer começa a ficar frequente no seu discurso. Melhor morrer do que enfrentar isso. Para receber esse tipo de consideração de você, seria melhor que eu tivesse morrido, e assim por diante, não é? Fala sobre se sentir vazio o tempo todo, sem ter esperança e sem saída para os problemas. Ou seja, é um discurso eterno de que estou triste, estou vazio, estou angustiado, não vejo saída, não tenho mais esperança e não sei resolver mais os problemas ao meu redor. São sinais, veja, eu sinto um vazio. Vazio é a ausência de alguma coisa, é a falta de alguma coisa. E podemos perceber então que não há mais esperança de vida, é falta de vida. Se não consegue mais, digamos, resolver os problemas ou ver saídas para os problemas, este vazio tende a encher e a desesperança tende a ocupar este lugar. Por isso vem do discurso morrer. É importante, são sinais sutis, mas nós temos que prestar atenção nisso, meu querido e minha querida. Olhos e ouvidos sempre atentos, sempre espertos. Outra coisa, fica mencionando um forte sentimento de culpa e de vergonha. O tempo todo, culpado pelo fracasso, culpado pelo insucesso, culpado pela infelicidade do outro e assim por diante. Vergonha de ter feito aquilo, vergonha de ter participado daquilo, vergonha de ter falado, vergonha de ter feito, etc. Com uma culpa muito grande, o discurso sempre vai aparecer esta culpa e a vergonha por algo que tenha feito ou não feito, se acovardado. São sinais de um discurso suicida. Temos que prestar atenção nisso. Outra coisa vai falando então que não tem mais sentido viver,
não tem mais vontade de viver, não tem mais sentido ficar aqui, e que seria melhor as pessoas ficar sem ele. Melhor que você não tivesse que me aguentar, melhor que você não tivesse que me suportar, melhor que você não estivesse aqui um peso morto na sua vida, um peso morto em casa, um peso morto na relação. São discursos também suicidas, não é? São sinais. Aí, aquele clássico que é a retirada social e o isolamento. A pessoa deixa de conviver em grupo de aniversário, a festa, enfim e tal. A amizade vai diminuindo, vai ficando isolado, se recusa a atender ao telefone, a participar de um aniversário, festa e assim por diante, vai ficando mais isolado. A cama passa a ser o parceiro, não é? A parceira ficar mais na cama, vai distribuindo itens pessoais para as pessoas, vai começando a pagar todas as contas, vai resolvendo todas as aparas da sua vida, acertando, pedindo desculpas, distribuindo seus bens. Se a pessoa for bem, né, financeiramente, vai deixando um testamento, vai dividindo seus bens e assim por diante, vai com uma espécie de despedindo da família, percebe? Despedindo dos amigos. Foi ótimo te conhecer, foi maravilhoso te conhecer, quem sabe a gente se encontra lá na outra vida e assim por diante. Lembremos-nos de que o depressivo, o suicida, não quer morrer. Ele não deseja morrer. O que ele quer é acabar com a dor. Ele quer acabar com o problema. Mas diante de todos estes sentimentos, é claro que ele se vê incapaz de resolver tudo isso. Então, o suicida não quer morrer. Ele quer se livrar dos problemas. Não tem essa percepção de morte, fim, acabou, ponto, mas a solução de um problema que ele não consegue solucionar. Todas essas questões combinadas na sua mente criam um grande caos, um grande vazio, não é? E por isso vem esses discursos e nós temos que prestar atenção. Ah, mas morreu, nem parecia, estava tão feliz, estava tão alegre, estava tão participativo. Sim, este fingir estar bem, fingir estar tudo certo, fingir é uma tentativa de luta contra este estado que ele sente, não é? Às vezes admite, às vezes não admite, às vezes tem ciência, às vezes não tem ciência disso. É por isso então que ele finge esse bem-estar, finge que está tudo bem, e aí as pessoas não entendem. Nossa, mas estava tudo bem, mas estava tudo ótimo. Percebe esta luta interior, não é? A psicoterapia, então, é uma forma de tratamento. Nós temos que fazer isso por aquela pessoa que está... Claro que a busca por um psiquiatra, com a prescrição de alguns medicamentos antidepressivos, enfim e tal, a regulação hormonal, isso é muito importante, então, o acompanhamento psiquiátrico. Quando percebemos que esse estado de depressão está avançado, nós temos que falar com esta pessoa, seja da família ou colega, enfim, não importa em que ambiente ele esteja, nós temos que convencê-lo a levá-lo a um psiquiatra, para que esse psiquiatra é o único profissional que está autorizado a prescrever medicamentos, né? Hoje nós temos vários medicamentos, o psiquiatra vai fazendo um acompanhamento para regular, digamos assim, para controlar esta cronicidade no quadro depressivo, e associado à psicoterapia, não é? Psicólogos, psicanalistas, há outras abordagens terapêuticas que conseguem também acompanhar. Portanto, nós temos que prestar atenção, muita atenção na depressão, que é uma doença silenciosa, o mal dos séculos. Salete, bom dia. O mal do século. Jussara diz assim, muitas vezes, inconscientemente, finge para si mesmo. Sim, exatamente isso, né? É muito comum a pessoa fingir que está tudo bem. É um mecanismo de defesa, não é? Por não suportar, não conseguir dar uma resposta, não conseguir a solução, acaba por fingir, acaba por tentar mostrar, tentar disfarçar. São mecanismos de defesa, não é, Jussara? Por isso que é muito importante prestarmos atenção, é muito importante estarmos atentos a estes sinais. Então a psicoterapia, ela é muito importante, muito importante.
Ninguém finge que está deprimido, mas finge que está tudo bem. Exatamente, G. Exatamente. As pessoas fingem estar tudo bem, mas fingir que está deprimido, ninguém consegue fingir, não é? Portanto, quem está ao redor tem que prestar atenção nisso. Precisa estar muito atento nestes sinais, todos que nós trouxemos. Se você chegou depois da live, você pode assistir a live novamente. Eu trouxe aqui hoje todos os possíveis sinais, indícios de que a pessoa pode estar apresentando ou entrando numa depressão, os seus riscos também. Tá bom, meu querido e minha querida? Então, a depressão, para encerrarmos, segundo a OMS, é o mal do século e acomete bilhões de pessoas no mundo todo. Portanto, não estamos falando de uma frescurinha, não estamos falando de falta de Deus, não estamos falando em vagabundagem, nada disso, em fingimento, nada disso, não é? Só o deprimido, quem já esteve num quadro depressivo, quem já enfrentou uma depressão e conseguiu sair com medicação ou com psicoterapia ou com as próprias forças, sabe o que é estar naquele lugar, sabe quais são os pensamentos, não vê solução para nada, tudo não tem interesse, tudo perde a graça, tudo fica preto e branco, tudo fica mono, tudo fica meio nebuloso, porque eu não encontro mais sentido para viver, não encontro mais razão para viver, não encontro mais razão para ser feliz, não encontro mais saída para tudo aquilo que eu vejo como um baita problema, baita dificuldade, e exatamente por isso o desejo do suicida não é morrer. Guarde bem isso, meu querido e minha querida, mas livrar-se de um problema, livrar-se de um monstro, livrar-se daquilo que para ele não tem solução. É por isso, exatamente por isso, que as pessoas ao redor precisam estar atentas. Quanto mais cedo socorrermos, quanto mais tempo, quanto mais cedo abraçarmos, acolhermos, maior a chance de sucesso, de evitarmos o pior. Tá bom? Meu querido, minha querida, nosso encontro matinal aqui no Projeto 626, não é? Agora nas manhãs de quarta-feira. Na semana que vem traremos um novo tema aqui para o debate, tá bom? Obrigado, professor. A psico é o caminho. Exatamente isso. Psicólogos, psicanalistas e psiquiatras realmente são o caminho para o depressivo, para o ansioso. Grande beijo, ótimo dia para você. Tchau, tchau.